se faz presente aqui neste lugar. Eu posso contemplar a tua presença. Ele está aqui e está mandando os anjos dele ao nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em João, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, esse versículo nos ensina muito. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de nós mesmos. Glória a Deus. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos daquilo que não agrada a Deus. Quando nós conhecemos a verdade, nós perdoamos o nosso irmão. Quando nós conhecemos a verdade, a gente faz o querer do Senhor como Ele quer. Quando nós conhecemos a verdade, nós caminhamos no caminho e na direção do Senhor. Quando nós conhecemos a verdade, o Senhor faz acontecer na nossa vida. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege e coloca os teus anjos ao nosso favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. No versículo 34 diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Porque quando nós não conhecemos a verdade, nós pecamos contra Deus sem nem mesmo saber. Quando nós não conhecemos a verdade, nós cometemos pecado, ficamos escravos do pecado, e só quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E no primeiro versículo de João 8, vai falar sobre a mulher que foi pega adulterando, irmãos. Só que ela não conhecia a verdade ainda. Ela foi levada até a verdade pelo teu pecado. E quando ela conheceu Jesus, ela conheceu a verdade. E Jesus conduziu ela, Jesus perdoou o pecado dela, Jesus não condenou ela, porque ali naquele momento ela conheceu a verdade. E ali eu creio, irmãos, que naquele momento, a partir daquele momento, ela não pecou mais, porque a partir daquele momento ela conheceu a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, aleluia. 2 Coríntios, aleluia. Assim, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque quando nós conhecemos a verdade, humanamente nós podemos ali estar numa situação de pobreza, mas a verdade nos faz viver em abundância de espírito, em abundância de renovo, em abundância de Deus maravilhoso, aleluia, em abundância de dons espirituais, de cuidado de Deus, porque quando nós conhecemos a verdade, irmãos, nós temos o cuidado do Senhor, o Senhor nos cuida e Ele provê aquilo que nós precisamos, aleluia. Glória a Deus. No livro de Mateus, no capítulo 17, irmãos. Espírito Santo, aleluia. No versículo 14, diz assim: glória a Deus. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe
aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Aleluias. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Ah, Deus maravilhoso, porque quando nós conhecemos a verdade, nós temos autoridade de expulsar. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá o espírito de ousadia. Só que muitas das vezes, mesmo nós conhecendo a verdade, nós somos incrédulos. Nós não acreditamos que o Senhor pode curar, nós não acreditamos que o Senhor pode salvar, nós não acreditamos que o Senhor pode restaurar o nosso casamento, nós não acreditamos que o Senhor pode restituir a nossa família, porque nós somos incrédulos. Nós não acreditamos no milagre que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então aqui o Senhor nos ensina que quando nós conhecemos a verdade, nós temos o poder da ousadia para fazer acontecer. Porque quando nós conhecemos a verdade, assim como em Mateus 18 diz, para nós sermos como meninos, porque o menino ele acredita, o menino ele pede a direção, o menino ele crê que o Senhor pode fazer na vida dele e ele segue no caminho que Jesus ordena. Então aqui nós aprendemos que quando nós conhecemos a verdade, nós somos seguidos por Jesus. O Jesus que nós servimos, ele nos conduz. Ele faz o milagre na nossa vida, ele entra na minha e na tua saúde, ele entra onde eu e você não pode entrar, ele desce com o milagre na nossa casa, ele desce com o renovo na nossa vida, ele desce com a restauração no meu e no seu casamento, para que nós venhamos ver que ele é Deus na nossa vida. Deus está aqui neste lugar, irmão. Sinta a presença dele, porque nesta noite ele está derramando um azeite. Ele está entrando no seu lar, ele está entrando na tua casa, ele está entrando na tua família, ele está restaurando pessoas, restaurando casamento, restaurando família, aleluia, entrando na saúde, curando a enfermidade, porque ele é o Deus que entra onde nós não podemos entrar. Ele é o Deus que faz o milagre na minha e na tua vida. Ele é o Deus que te dá o poder de autoridade para expulsar Satanás da tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Exalta o nome dele nessa noite, porque nessa noite ele está te dando o espírito de ousadia para expulsar todo espírito ao contrário do teu lar, porque nessa noite nós estamos sendo libertos de nós mesmos, nessa noite nós estamos conhecendo a verdade, porque a verdade é Jesus, porque Jesus ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida, porque ele nos dá a vida e ele é quem tira a vida. Ah, Deus maravilhoso. Irmão, nós não podemos trocar um sangue, mas ele pode trocar um sangue. Nós não podemos curar, mas ele pode curar. Nós não podemos libertar, mas ele pode libertar. Porque nessa noite ele desce com a libertação da minha e na tua vida. Porque todos nós temos algo para ser liberto dentro de nós. Seja o orgulho, seja a falta de perdão, seja ali uma picuinha, fofoca na minha e na tua vida, aleluia.
Mateus 18, vai contar a história da parábola do credor incompassivo. Este homem, ele devia uma dívida de 100.000 talentos. E o seu servo, o seu rei, perdoou a dívida dele. Mas quando foi a vez dele de perdoar a dívida do teu servo, ele não perdoou. E ele foi julgado ali por aquela falta de perdão. Porque era para ele ter perdoado, era para ele ter tido compaixão daquele servo. Porque assim como o rei, que ele era o servo do rei, perdoou a dívida dele, perdoou o pecado dele, ele foi perdoado porque ele ia ser vendido, a família dele ia ser vendida por conta dessa dívida que ele tinha com seu rei. E ele foi perdoado, mas ele não perdoou, irmão. Então vamos liberar o perdão nessa noite. Libera o perdão nessa noite, porque Jesus está na casa. Libera o perdão para quem você precisa liberar. Libera o perdão para aquela pessoa que pecou contra ti. Libera o perdão para aquele irmão que tocou na tua vida. Libera o perdão para aquela pessoa que fez macumba para você. Libera o perdão para aquele irmão que fala de você. Libera o perdão nessa noite, aleluia. Libera o perdão, irmão. Libera o perdão, irmão. Muitas das vezes nós não perdoamos aquele que toca na nossa vida, que fala mal de nós, que faz fofoca com o nosso nome sem a gente nem ter feito sequer nada. Libera o perdão para aquela pessoa que tem inveja de você. Libera o perdão para aquela pessoa que faz de tudo para acabar com o teu casamento. Ah, Deus está falando neste lugar. Ele fala nessa noite para mim e para você. Liberar o perdão, nem que seja numa oração, porque o perdão ele quebra cadeias, o perdão ele quebra a maldição hereditária, o perdão ele quebra o trabalho que foi feito, porque o perdão é a chave para todas as coisas neste mundo. O perdão é a chave para nós tocarmos no coração de Deus, porque Deus foi julgado na cruz, foi morto pelos nossos pecados,
para a